Doutora Alessandra Vidotto, 2 anos de Saúde em Foco / Saúde Integrativa, porque o Saúde Integrativa é novo. Eu vim ouvindo você no caminho e aí quando você falou sobre a temática de hoje eu me emocionei e lembrei da nossa caminhada de lá para cá. Teve essa mudança que foi uma mudança importante também de acordo com a minha trajetória profissional. E então é isso que a gente vai trazer hoje para os nossos ouvintes. Isso mesmo. E aproveitando de falar dos nossos ouvintes, um ouvinte assíduo nosso mandou aqui, antes mesmo de saber da temática, o José Antônio Bacelar, e ele mandou aqui, são 98 programas. Meu Deus, é muita coisa. Você sabe que eu não sabia desse número e ele fez... Eu posso ler rapidinho, Carol? Claro. Doutora Alessandra, parabéns pelos 2 anos de programa. Entre 11 de agosto de 2023 e 27 de agosto de 2025, passaram-se 2 anos e 16 dias, ou 24 meses, ou 747 dias, 17.928 horas, 1.075.680 minutos, ou 64.540.800 segundos. Eu já te disse que você é amor vivo? Se disse, ouça de novo. Lavou meu coração como se fosse um riacho doce, me mostrou que eu estava equivocado, me fez refletir e curou meu olhar. Que legal. Eu acho que de fazer refletir é muito real, né, doutora? A gente traz temáticas, muitas vezes que estão em alta. Uma que me chamou muita atenção foi da Bebê Reborn, né? Uma análise que você fez enquanto estava todo mundo massacrando e olhando com raiva até para essa temática. A doutora veio com outro olhar sobre e me fez refletir sobre. Tenho certeza que muita gente reflete depois de ouvir o Saúde Integrativa, ou antes Saúde em Foco. Então, acho que é isso, né? Plantar uma sementinha para que depois as pessoas fiquem pensando em casa sobre temáticas tão relevantes. Com certeza, Carol. Que lindo você falar isso. E por muitos anos eu falava que eu era paga para pensar. Porque quem faz pós-graduação, segue uma carreira científica, é isso. A gente ganha bolsa. E muito tempo da minha pós-graduação eu fiz sem bolsa. Mas eu era paga para pensar através das bolsas e através dos impostos, porque a sociedade investe no cientista. Então, era isso que eu fazia e hoje eu até observo com outro olhar. Eu não acho que eu sou paga para pensar, mas era o que acontecia. Então, trazer uma reflexão e dar voz a outros pontos de vista e outras temáticas, eu acredito que é o meu papel, sabe? Meu propósito de vida. Que legal, doutora. E é muito bom ter você aqui conosco. Antes a doutora começou no período da tarde com a gente, no estúdio CBN, passou com a Manuzeira, Manuzeira. É o jeito que a gente chama ela na redação, com viu? A Manu. Com a Manu. E aí foi passando e veio aqui para amanhã. Então, é muito importante ter o Saúde Integrativa e a doutora Alessandra Vidotto aqui. E uma das... a gente sempre fala sobre práticas integrativas que são muito importantes. E o Reiki é uma delas, né, doutora? Sim. É uma prática muito importante dentro do cenário brasileiro e dentro do cenário mundial. E antes eu só queria dizer que o José Antônio falou isso e eu também sinto que nós somos uma dupla perfeita. É verdade. A gente tem uma sintonia muito grande e muitas vezes você fez ajustes ali em cima da hora que também trouxeram um novo olhar. Então eu agradeço muito, Carol, pela parceria e por toda a abertura, a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui. Para nós, doutora, para nós é sempre muito bom. Acho que é uma troca, né? É uma troca. Então, só para quem ainda não me acompanhava no período da manhã, o primeiro programa do Saúde em Foco até então foi 11 de agosto, bem pertinho da data que a CBN tinha a comemoração do aniversário. E nós falamos sobre Reiki no segundo programa, que foi dia 18 de agosto e depois dia 25 de agosto, finalizando no dia 1º de setembro. Eu vou explicar para os nossos ouvintes rapidamente o que é o Reiki, tá? Mas eu só vou trazer aqui um resgate do que aconteceu. Então, eu falei sobre o Reiki em 3 programas consecutivos. E aí aconteceu algo muito importante na minha vida,
na minha vida como um todo, mas principalmente na minha vida profissional. Porque eu vinha muito desanimada com a pesquisa, eu tinha parado de estudar, tinha parado de ler, eu tinha me desanimado com a pós-graduação e com a ciência como um todo, porque eu era coordenadora do laboratório multiusuário, que não me deixava me dedicar, né, muito às pesquisas, mas eu vinha desanimando com aquele tipo de pesquisa depois que eu me tornei uma terapeuta utilizando as práticas integrativas e complementares em saúde. E aí, quando eu apresentei esses 3 programas, parece que um oceano de possibilidades se abriu à minha frente. Eu não sabia que eram feitas tantas pesquisas no mundo com o Reiki. Então, eu fui para o PubMed, que é o site que ficam indexados os melhores artigos científicos no mundo, e tinham muitos artigos com Reiki. E aí, nos programas finais sobre essa temática, eu percebi o quanto era realizada a pesquisa no Brasil. Então, a USP tinha muitas defesas de mestrado e doutorado, a Unifesp, a Unicamp já tinha projetos que eram desenvolvidos com Reiki, a Unesp tem um campus, né, o campus de Marília, que é referência em curso de Reiki, com o professor Robson, e eram realizados atendimentos e pesquisa também, né, de certa forma, no Hospital Sírio-Libanês, no Albert Einstein, no AC Camargo Cancer Center, que depois fez o convite para eu começar as meditações online e fez um convite para uma parceria institucional a partir da minha presença. Carol, quando eu vi aquilo, eu me enchi de coragem, essa é a palavra, mais coragem do que eu sempre tive, e falei, é isso. E aí eu tomei a decisão mais importante da minha vida. O que eu falei para mim mesmo, no final de setembro. Ou eu faço pesquisa com as práticas integrativas complementares em saúde, ou eu não faço ciência nunca mais na minha vida. E eu não estava blefando, aquilo era algo muito certo, era uma convicção grande que brotava no meu coração. Mesmo com tantos desafios que eu via vivenciando e que as práticas também enfrentava, né, num cenário, principalmente do Brasil. E aí, eu vou trazer então, para quem está nos ouvindo, o que é o Reiki? Porque eu estou falando de Reiki, por que será que eu comecei a trabalhar com Reiki? Uma definição que está no site do Ministério da Saúde, o Reiki é uma prática terapêutica de imposição das mãos, que visa promover o equilíbrio energético necessário ao bem-estar físico e mental. O Reiki é uma pix que busca equilibrar pontos no corpo, onde se encontram bloqueios e desconfortos, eliminando toxinas, resultando em um melhor funcionamento fisiológico e permitindo o restabelecimento do fluxo de energia vital, conhecido como Ki, do Reiki. E olha que importante, o Ministério da Saúde fala isso. A prática do Reiki se enquadra a um novo modelo de atenção em saúde, que inclui as esferas da consciência, do corpo e das emoções. De acordo com quem faz o curso, quem é praticante de Reiki, eu sou mestre em Reiki, porque existem 4 níveis que a gente faz a formação e que a semana que vem vai estar aqui com a gente uma pessoa muito importante dentro do cenário mundial e ele vai falar isso com certeza, né? Mas pra gente que é praticante, como que o Reiki funciona, né? Ele é um sistema de energia de origem japonesa que foi codificado pelo grande mestre Mikao Usui. E para que a gente entenda como ele funciona, prestando atenção na palavra Reiki, o Rei, ele pode ser traduzido pela energia universal, é a energia que vem do cosmos. E o Ki é a nossa energia vital, é a energia que está presente no nosso corpo. Então, o praticante de Reiki serve como um canal de trazer essa energia universal junto com a nossa energia vital, para servir como um canal de ajuda. E ele pode auxiliar em várias questões físicas, emocionais, psicológicas, questões graves de saúde. O Reiki pode ser aplicado de forma presencial, com a imposição de mãos ou à distância.
E eu tenho aqui inúmeros relatos que a gente podia fazer, acho que mais uns 100 programas, eu trazendo só o que é possível com o reiki. Mas eu tenho, assim, experiência de estar com uma pessoa do meu lado, a pessoa com muita dor no braço, ela pedir para eu fazer o reiki, eu fazer ali um pouquinho, 5 minutos, a dor passar e no outro dia ela não ter nada. Doutora, eu tava pensando nisso, porque a minha mãe, ela também fez o curso, né? Agora eu não sei Nível o 1, nível, talvez. não sei te dizer. Mas assim, eu sempre ouvi muito sobre reiki em casa. E eu comecei vou usar essas palavras, botar fé, depois que eu fui entender mesmo. Mas nunca tinha. Poucas vezes eu senti o efeito em mim. Só que aí aconteceu um episódio, há pouco mais de um mês. Um dia que eu tava super mal, assim, tava cansada mentalmente. Eu não conseguia dormir. Sabe aquele dia que você tá ruim, parece que a energia tá baixa. Eu não conseguia dormir, mas eu precisava dormir, tava cansada, né? Minha mãe falou, vou fazer um reiki em você. Juro pra você, eu dormi em 5 minutos. Eu não conseguia dormir, mesmo cansada, eu não conseguia dormir. Aquele cansaço mental, esgotamento. Em 5 minutos eu dormi. Aí eu falei, caraca, realmente, assim. E depois eu fui percebendo como que a prática afeta mesmo a nossa vida, né? Afeta, e eu falo que é um caminho de vida, porque para mim, o reiki, ele é um caminho que nos leva à coerência. Como a gente pode ser mais coerente na vida? Então, o que eu penso? O que eu estou sentindo? Como são as minhas ações? Isso precisa estar interligado. E a partir disso, a gente precisa estar num caminho de autocuidado, porque eu só vou poder aplicar reiki no outro se eu fizer em mim, se eu estiver me cuidando. Então, o caminho de autocuidado é essencial. Se eu não estiver equilibrada, eu não posso fazer nada pelo outro. Então, o caminho do reiki, para mim, é um caminho de tanta generosidade e de tanta coragem. Por quê? A OMS lançou agora, né, recentemente em julho, um documento que é denominado Estratégia de Medicina Tradicional para o período de 2025 a 2030. Esse documento foi publicado a partir de uma conferência mundial que teve em maio, onde 170 países aprovaram esse documento para se criar diretriz técnica que norteará as políticas públicas na próxima década. Então, isso foi um marco maravilhoso. Por quê? Está sendo dito que as instituições de saúde, de pesquisa, precisarão olhar para isso. Então, as instituições que estão trabalhando e fazendo pesquisa já estão à frente. E aquelas que se negarem porque são muito tradicionais ou porque sentem que ainda não é o momento, elas vão perder um auxílio importante, porque o Ministério da Saúde já disse que é um novo caminho para a saúde. Então, até existe o termo de saúde integrativa, por isso a mudança, né? Então, Carol, eu vou falar rapidamente uma experiência que eu tive há mais ou menos 2 semanas e você vai entender o porquê eu disse coragem, porque para mim o reiki foi o que me impulsionou a ter coragem para mudar a minha linha de pesquisa. E depois veio a meditação, que eu já pratico há muitos anos. Eu estive em um evento na USP em Ribeirão Preto há 2 semanas, um evento grande no teatro lá do campus, organizado pela Escola de Enfermagem da USP, tá? E foi um evento maravilhoso que me emocionou em vários momentos. Tinham cientistas e terapeutas juntos num evento para se falar de tudo que pode ser feito com o reiki, de tudo que estava já sendo desenvolvido. Uma pós-doc, que é docente lá da USP, da Escola de Enfermagem, inclusive, ganhou um prêmio da Associação Portuguesa de Reiki, chefiada pelo grande mestre João Magalhães, por ela ter desenvolvido um trabalho que auxiliava as mães tentantes que tinham dificuldade em engravidar, e ela conseguiu um resultado incrível. É um trabalho pioneiro no mundo, por isso ela ganhou esse prêmio, né? E tantos outros trabalhos lindos, né, que eu vivenciei lá. E no começo do evento,
todos os participantes compuseram a mesa, né, sentaram na mesa que compunha o evento todo, e tinham 13 ou 14 mulheres. E apenas o João Magalhães no centro. Eu olhei e falei, meu Deus, que mesa linda! Só mulheres e um homem no meio. E aquelas mulheres todas estavam ali se apoiando com a mão atrás, se apoiando na fala, se apoiando fazendo reverência ao trabalho das cientistas. E Secretaria de Saúde tinha representante ali, falando, cada uma exaltando o trabalho da outra e formando um grupo coeso de auxílio ao próximo. Então, eu vi aquelas mulheres, assim, numa energia tão linda de auxílio, de apoio, que é o que eu sinto que nós podemos fazer uns pelos outros, né? E aí eu já trago até algo que aconteceu comigo naquele dia, tá? Eu recebi de pessoas diferentes um vídeo de 2 mulheres falando como as mulheres se comportam, né? Que as mulheres odeiam outras mulheres e como elas são críticas, como elas falam mal uma das outras. E aí eu respondi para essas pessoas, eu falei assim, não, isso realmente é uma realidade, infelizmente, mas eu não acredito que a gente vai continuar nesse movimento, porque cada vez mais, Carol, eu vejo mulheres se apoiando e o quanto a gente precisa se apoiar. Sim. Um exemplo é o Agosto Lilás, né? Ontem e antes de ontem eu vi 2 histórias de mulheres que foram brutalmente agredidas e que tiveram o rosto totalmente desfigurado, e eu vi as 2 após a recuperação e aquilo mexeu demais comigo, eu fiquei muito mal. E aí o que elas mais pedem, né? Nós precisamos nos apoiar. A mulher que sofre agressão precisa de rede de apoio, porque muitas vezes ela não consegue sair daquela agressão. E é isso que eu venho finalizar a nossa coluna, Carol. Ontem eu vi uma pessoa de moto, uma agente de saúde, que ela parou porque um carro vinha de forma equivocada no trânsito e ela buzinou, ficou brava, e o carro com 2 homens começou a arrumar briga com ela. Começou a gritar, e ela ali, né, tipo, vai, e o cara, o motorista querendo arrumar briga, e eu com a minha filha no carro. E aí ela deixou o cara passar e ele saiu, um braço imenso, assim, grande, um homem forte, fez um ato obsceno, e eu falei, eu preciso ir atrás dessa mulher. Peguei o meu carro, fui atrás dela, ela parou para entrar num posto de saúde, eu falei, eu posso te falar algo? Eu falei, por favor, não enfrente mais. Aí eu percebi que ela estava um pouco exaltada, ela começou a falar, ela falou assim, não, eu vou fazer boletim de ocorrência, eu vou fazer uma denúncia. Eu falei, moça, às vezes não dá tempo de fazer isso. Então eu estou aqui te apoiando, por favor, não faça isso, você é muito importante. E aí eu saí de lá, minha filha falou assim, ela agradeceu, se sensibilizou. Eu saí de lá, minha filha falou assim, mamãe, até onde você ia atrás dela? O que você ia fazer se o cara tivesse parado? Eu ia falar assim, filha, eu precisava manter um limite seguro, principalmente porque eu estava com você no carro, mas você precisa entender o que acontece. Eu fui num limite seguro, e se tivesse criado uma outra situação, eu ia chamar a polícia, mas eu não ia me colocar e principalmente colocar você em risco. Então eu ensinei para minha filha como agir, que existem homens que são maus, que a gente precisa sim se proteger, mas principalmente a gente precisa se apoiar. Sim. Então eu finalizo hoje a nossa coluna com essa mensagem do quanto a gente precisa se apoiar e nos apoiar com os 5 princípios do Reiki. Só por hoje eu sou calma, confio, sou grata, trabalho honestamente e sou bondosa. Se a gente aplicar esses princípios todos os dias em gratidão, agradecendo por tudo que a gente tem, por tudo que a gente pode conquistar, a vida pode ser muito melhor. Com certeza, doutora. Muito obrigada pela coluna de hoje, e já fica o convite para os nossos ouvintes. Vamos receber um grande nome do Reiki em Portugal, né? Exatamente. Vai ser assim, um banho de Reiki para todos e um grande presente, porque é uma pessoa incrível. Inclusive, vou trazer o meu relato dele nesse evento que foi na USP em Ribeirão Preto. Carol, para mim, como sempre, foi um grande prazer que a gente possa estar mais o tempo que for importante para nós juntas aqui na CBN. Agradeço muito por esse presente a você e a sua família. Para nós é um grande prazer tê-la aqui conosco.